Papo de Mulher. Oferecimento. Bendita Maria Cosmetics. Camilo Doceria. E Sueli Mariano Estúdio Hair. Olá, mulheres! Sejam bem-vindas! E no programa de hoje eu vou entrevistar a Lídia Sugahara, que é nail designer, e vai contar para nós as novidades que ela trouxe do exterior. E também um bate-papo picante, caliente, com a Patrícia Braz, falando sobre empoderamento sexual. E claro, os quadros das nossas profissionais, dicas de maquiagem com a Bruna Ribeiro, Papo Digital com a Jailma Jacinto e Quebrando o Tabu com a Karina Moraes. Acompanhe comigo! Olá, mulheres! Sou Bruna Ribeiro, estou aqui no Papo de Mulher e vim deixar a dica da semana para vocês. A dica de hoje é: quais são as vantagens de utilizar a esponjinha para fazer a aplicação da base úmida ou seca? Vem aprender comigo! Aqui eu já estou com as mesmas esponjinhas da mesma marca. Essa daqui é a esponjinha, está seca, e essa daqui eu acabei de umedecer para fazer a demonstração para vocês. Quais são as vantagens e desvantagens de usar as esponjinhas tanto úmida quanto seca? Na verdade, eu vou trazer a vantagem das duas, que é muito mais rápido e prático para vocês. Normalmente, a esponjinha úmida, ela fica sempre maior. Então, ela ficando maior, ela fica muito mais macia para fazer a aplicação da base. E ela ficando maior, qual que é a segunda vantagem em si? Na hora de fazer a aplicação, ela ocupa muito mais espaço no meu rosto. Então, dessa forma, ela espalha muito mais rápido e você consegue alcançar muito mais rápido todos os cantinhos do seu rosto e faz essa aplicação muito mais rápido. Resumindo, é isso. Vocês conseguem fazer uma aplicação muito mais rápido para ela estar maior e muito mais macia. Agora, para a esponjinha seca, aquela está do jeitinho que está na caixa, limpinha. O que eu tenho aqui de vantagens de fazer a aplicação com a esponjinha seca? Não, ela fica um pouquinho mais durinha, ela não tem a maciez, porém ela fica um pouquinho mais rígida. E na hora de fazer a aplicação com a base, de depositar ela vem muito mais precisa, muito mais concentrada em cada cantinho do rosto. Dessa forma, você tem que aumentar as batidinhas para conseguir concentrar essa base em todos os cantos do rosto. Então, você vai, de alguma forma, demorar um pouquinho mais para fazer essa aplicação, porém, você também vai conseguir ser uma camada muito mais com cobertura. Ela vai trazer uma cobertura maior do que a esponjinha úmida, que vai ficar muito mais suave e rápida. Deu para vocês entenderem a diferença de uma aplicação para outra? É dessa forma que vocês conseguem realmente definir como deixar a sua pele um pouco com mais cobertura e um pouco mais leve. Eu acho super importante vocês saberem disso na hora de fazer a aplicação da sua base. Uma dica muito importante para vocês também: invistam em esponjinhas que realmente vão ajudar vocês a fazer essa maquiagem. Tá vendo a maciez dessa esponja, gente? É uma esponja assim, que vai te ajudar a fazer a aplicação da sua base de uma forma muito mais bonita. Então, invistam em produtos que vão auxiliar você no dia a dia. Mulheres, essa foi a dica da semana. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram está aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode vir falar comigo. E aguardo vocês semana que vem. E o assunto é sobre beleza das unhas. Aqui presente, Lídia Sugahara, nail designer.
Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então, me conta, o que é um nail designer? Uma nail designer é uma profissional responsável por fazer alongamentos de unhas utilizando várias técnicas: gel, acrílico, molde a film, fibra de vidro, esmaltação em gel. A nail designer ela faz todos esses procedimentos. Às vezes ela se especializa em um só ou trabalha com várias técnicas. Então, na verdade, vamos tirar aquele mito da cabeça de que é só dar uma pintadinha nas unhas. Não é só pintar as unhas. E como que você ingressou, assim, no ramo da beleza? Eu sempre gostei de unhas. Eu comecei como manicure tradicional. Eu fui embora para outro país. Eu vivi quase 7 anos no Japão. Quando eu cheguei lá, eu vi essa necessidade que tinha no mercado, principalmente para as estrangeiras, que são... eu atendi o público latino, brasileira, peruana, boliviana, paraguaia. E elas queriam uma unha mais brasileira, mais estilo brasileiro, que removesse a cutícula. Então, eu comecei a fazer as unhas tradicionais. Só que nisso, eu vi a necessidade de aprender a técnica que utilizava mais lá, que era a esmaltação em gel, era o alongamento. Então, eu me especializei nisso lá, para poder suprir aquele mercado. Então, você que já esteve fora, pode nos afirmar que realmente a beleza brasileira é uma das mais solicitadas? Sim, porque quando a gente vai para diversos países, cada país tem seu próprio design, o seu estilo. Então, como eu atendia mais o público latino, eles eram mais parecidos com as nossas características. Então, lá eu consegui me desenvolver melhor nesse mercado. E qual a principal habilidade de uma nail designer? A nail designer ela precisa gostar de estudar, ela precisa querer aprender, porque hoje, no nosso meio, existe um crescimento muito expansivo, muito rápido. Então, as técnicas mudam muito rápido, os designers trocam muito rápido, então a gente tem que ficar em constante mudança, em constante evolução. Então, não dá para a gente aprender uma técnica hoje e ficar parada. Então, a principal, acho que ela tem que se atualizar. Tem que se atualizar. Exatamente. E como escolher uma boa profissional? A profissional, ela tem que ser carismática, ela tem que fazer um bom trabalho, tem que ter qualidade no serviço dela, tem que usar uns produtos de qualidade. Tem que ser um pouquinho de terapeuta, né? Sim, porque no salão sempre tem um pouquinho de terapia. E quais são as tendências atuais? As tendências atuais são os designs minimalistas. Em técnica, a tendência mais atual do momento é o GeoX e o molde F1, que tem ganhado muito mercado. E em decorações, são as decorações minimalistas. Glitter na área da cutícula, traços lineares, essas decorações mais minimalistas. E como que é feito o processo de aplicação das unhas em gel? É feito um polimento na unha natural, mas não é um polimento abrasivo, ele é um polimento leve, só para remover a oleosidade da unha. A gente utiliza PrEP, desidratador, utiliza a base, e se for alongar, utiliza gel, acrílico ou o método que for alongar. E quais são os cuidados necessários para manter as unhas saudáveis após a nail designer? Após a gente fazer o alongamento ou a esmaltação em gel, é necessário manter a hidratação da cutícula, porque isso vai ajudar no próximo procedimento. A cliente ela não pode fazer movimentos que vai danificar a unha dela, um impacto muito forte, abrir elastia delicada. Isso. Então, mulheres, vocês que gostam desse tipo de trabalho, cuidem depois, porque o trabalho ele é 50% da profissional e 50% da cliente também, correto? Correto. E quanto tempo dura o serviço ali, o procedimento de um alongamento? O procedimento de um alongamento demora entre 1h30, 2h30 para ser executado o serviço. Em termos de durabilidade do procedimento, dura de 20 a 25 dias o procedimento. Se for na esmaltação em gel, a gente costuma falar que dura de 15 a 25 dias.
Depende do crescimento da unha da cliente, porque isso vai influenciar na manutenção. E é nesse procedimento que você faz a cutilagem japonesa? Sim, na verdade a gente chama de manicure combinada, é a técnica mais moderna do mercado. A manicure combinada que eu utilizo no salão é broca e tesoura. Existe broca e alicate também, mas eu já me acostumei a utilizar tesoura. E nesse procedimento, conforme o cliente vai retornando no salão, vai reduzindo o crescimento da cutícula, porque a gente não remove profundamente a cutícula. Ela é removida superficialmente e fica um acabamento muito bonito. E qual é a diferença entre nail designer e manicure tradicional? A manicure tradicional, ela faz a cutilagem e a esmaltação tradicional. Tem algumas que fazem design e outras não. Já a nail designer, ela faz o procedimento de alongar, o procedimento de esmaltar em gel, coisas que a manicure não faz. E, inclusive, essa técnica da manicure combinada que normalmente elas não utilizam. E deixa eu te perguntar uma dúvida que me surgiu agora. A nail designer, ela tem que fazer o desenho das unhas da cliente de acordo com as unhas naturais da cliente, com um alongamento, correto? Se for uma unha mais curvadinha, tem que ser mais curvadinha. E assim vai indo, ou eu estou equivocada? Depende do método que ela está utilizando. Dependendo do método que ela está utilizando, vai seguir mais o padrão da unha da cliente, ou vai ficar uma unha mais simétrica. Vamos se dizer, por exemplo, se for uma unha na tip, ela vai ficar todas iguais. Se for uma unha no molde, ela vai se modelar mais a unha da cliente. Se for uma unha no molde F1, ela vai ficar todas iguais também. O método mais utilizado aqui no Brasil hoje, eu acho que é a fibra de vidro. Mas com essas novas mudanças e essas novas atualizações que estão vindo, o F1, que tem chegado no mercado desde o ano passado com mais força, e o Gel X, que é uma técnica mais rápida em mesa. E você forma novos profissionais? Sim, eu já estou trabalhando com cursos, com alunas. Em breve retornarei com mais força nessa área. Então, se você busca uma nova profissão, o diferencial. Então, muito obrigada pela sua presença. Para finalizar, passe para nós as suas redes sociais para as pessoas te conhecerem melhor. No Instagram é Lídia Sugahara. E onde você atende? Eu atendo na Morada do Sol, na cidade de Indaiatuba. Então tá certo, Lídia. Obrigada novamente. Eu que agradeço. E agora vamos para um quadro das nossas profissionais. E agora aquela pausa gostosa no programa Papo de Mulher. É claro, só podia ser Camilo Doceria. E hoje, olha essa textura desse bolo de maracujá, com essa cobertura incrível que chega a dar água na boca. E claro, esse de chocolate, gente, aqui vocês não estão vendo de perto, mas eu posso falar para vocês, qualidade, bons produtos, textura, aquele que derrete assim na boca. Então, quer saber mais? Entre em contato pelo Instagram ou então pelo WhatsApp, o motoboy entrega diretamente aí no conforto do seu lar. Camilo Doceria, fazendo parte do seu dia. Olá, mulheres! Seja bem-vinda ao Papo Digital. Eu sou a Jailma Jacinto e hoje nós vamos falar sobre persona. O que é persona? Nada mais é do que o seu cliente ideal, né? O cliente perfeito aí que imaginamos ser para a sua empresa ou para o seu perfil. Como que nós fazemos isso para conseguir entender aí a sua persona? Hoje tem automações que fazem isso, mas você também pode fazer através de pesquisas com os seus próprios seguidores. E como entender a sua persona? Tá? Além das características físicas, né, geográficas, mais importante é você saber o comportamento da sua persona. O que ele faz, qual é a profissão dessa persona, quantos filhos ele tem, aonde ele mora, qual a idade, enfim.
Todas essas características faz com que você tenha nas suas mãos todas as informações para criar conteúdos estratégicos para vender mais. E assim você consegue distribuir o seu conteúdo de forma mais específica, de forma mais direta e precisa. Porque você vai ter ali todas as informações da sua persona, fazendo com que crie desejo pelo seu produto através dos seus conteúdos. Existem outras formas e outras ferramentas para você conseguir identificar melhor a sua persona. Mas isso é um papo para o outro dia. Se você quiser saber mais informações, me chame aqui no meu Instagram. Até a semana que vem! Olá, mulheres do Papo de Mulher. Meu nome é Karina Moraes, sou psicanalista, sexóloga e grafóloga. Hoje eu estarei falando aqui um pouquinho com vocês sobre traumas. Um assunto que talvez mexe um pouquinho, incomoda um pouco, mas é de extrema necessidade. E o que é o trauma? Trauma é todo um impacto inesperado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe quando nós estamos no trânsito e existe uma colisão entre um veículo e outro? Aquilo foi inesperado. Ninguém sofre um acidente, tentando sofrer um acidente, não é mesmo? Pois é. Então o trauma é esse impacto. Eu não espero sofrer isso, mas acontece. Às vezes nós confundimos o trauma. Um exemplo, toda separação de um pai e de uma mãe, nós achamos que a criança vai sofrer um trauma, mas não é sempre assim. O que aquela criança necessita? Ela necessita de afeto, acolhimento. Aquele momento, ele é um sofrimento para a criança, mas não significa que está sendo um trauma, especificamente falando, tá? Mas o que acontece naquele momento? Se você acolher, abraçar, trazer tudo aquilo que a criança precisa, ela vai passar por esse processo dolorido, mas não vai ser um trauma. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um trauma muito inesperado, quando a criança sofre algum abuso na infância dela. Um abuso sexual. O que isso gera naquela criança? Ele se torna um adulto temeroso, muitas vezes com medo, de agir, com medo das pessoas, com medo de se relacionar, tem nojo, sente cheiro, não consegue estar num ambiente bagunçado, porque aquilo gerou um trauma inesperado, foi um impacto inesperado naquela criança. Então ela leva para a vida adulta muitos bloqueios, também sentirá isenção na vida conjugal. Então, se você passa por alguma situação assim, semelhante a essa, busque ajuda, não fique sofrendo. Até aqui doeu, mas que doa de uma vez só e você possa seguir a tua vida contando uma nova história. Se você gostou do assunto que nós falamos hoje, aqui embaixo está o meu perfil. Coloque lá suas dúvidas, eu estarei sanando assim que possível. Aguardo você na próxima semana. E agora um assunto picante com a Patrícia Braz, falando sobre o empoderamento sexual. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Me conta, como que você começou nessa área? Olha, amiga, eu sempre trabalhei com pessoas, com gestão de pessoas, enfim, no último emprego eu trabalhava fazendo isso e aí eu obtive um problema de saúde e tive que parar. Então, parei, tive que cuidar da minha saúde, fiquei um período em casa, mas como eu sempre trabalhei minha vida toda, sempre foi trabalhar, assim, sempre gostei disso, de ter a minha independência. Eu comecei comprando 8 conjuntos de lingerie. E em 2 dias eu vendi os 8. E aí eu falei, meu Deus,
vou começar a fazer isso. Então, eu comecei fazendo isso. E aí, das lingeries, isso me despertou algo. Eu comecei comprando lingerie para o dia a dia, para as mulheres. E aí, isso me motivou a começar a comprar lingeries mais sensuais, para que as mulheres, para despertar nas mulheres mesmo. Eu sempre gostei muito, eu sempre usei muito lingerie, sempre gostei muito de pijamas, camisolas, baby doll. Coisas atraentes. Atraentes, sensuais, sempre gostei. Então, isso, assim, me fez investir nessa área para ajudar muitas mulheres, né? E aí, eu comecei a associar, né, uma lingerie com algo que eu sempre usei muito e sempre gostei, que são os produtos de sex shop. Então, isso, assim, as minhas clientes que compravam lingerie, a maioria nunca tinha usado um produto de sex shop. Que ainda é um tabu, né? É um tabu, ainda é um tabu. E aí, essa questão, eu não tenho loja, e então eu atendo a domicílio. Então, esses atendimentos a domicílio fazem com que as mulheres se sintam mais à vontade em perguntar, em saber. E aí vai quebrando esse tabu, né? Porque é uma questão onde as mulheres acham, ai, mas eu tenho vergonha, ai, mas será? O que meu marido vai pensar de mim? Ai, mas... Às vezes as mulheres mesmo se sabotam, né? Se sabotam. E assim, às vezes as mulheres, estão acima do peso, mas eu não me sinto atraente. E não só acima, abaixo também, a mulher muito magra, mas não tem uma lingerie que fica bom em mim. E aí eu comecei a trabalhar isso, assim, atendi já muitas mulheres, e assim, eu me sinto bem feliz quando as mulheres falam, Paty, você ajudou a apimentar o meu relacionamento. O meu casamento, o meu namoro, e mulheres assim, e eu falo assim para as mulheres, não é para ele, não é para o seu parceiro, é para você, é para que você vista. Eu atendo muitas mulheres solteiras que não tem homem, mas eu falo, você tem que colocar uma lingerie, se olhar no espelho e falar, meu Deus, que gostosa que eu sou, sabe, assim, a mulher precisa disso, né? Faz bem para a estima, faz bem para o dia a dia. E assim, uma área que eu estou atuando hoje, assim, muito feliz, e assim, estou tendo muito sucesso, porque as pessoas estão me procurando e uma indica a outra, é a área da depilação. Porque eu acho que isso também me levou a algo onde as mulheres se sentem bem. Então, eu atendo muitas mulheres que nunca fizeram depilação, por N motivos, por achar que dói muito, a maioria por vergonha, e se sentem à vontade. Então, assim, eu associo tudo, a depilação, com lingerie. Tudo isso faz parte do pacote do empoderamento. Empoderamento feminino, assim, eu quero que as mulheres maravilhosas. E quando a gente faz uma depilação, coloca uma lingerie, se olha e fala, meu Deus, sem contar as tatuagens íntimas. Babado. E como, assim, quais são os principais motivos das mulheres adquirirem esses produtos, né? A lingerie, a depilação, que é um serviço, ou até mesmo os produtos de sex shop. É exatamente isso, é a mulher se sentir bem. O produto de sex shop, ele vem para apimentar o seu relacionamento, o seu toque. Porque tem mulher que acha que assim, o produto sensual é só para usar entre casais, né? E não também. E não, a gente pode usar sozinha. Um gelzinho lubrificante. Hoje em dia, Aline, as mulheres, principalmente as mulheres, quando vão atingindo aí uma idade acima de 30, 35 anos, elas precisam de um lubrificante, porque não tem jeito, é fisiologia. Então, a mulher vai ficando, sim, com essa necessidade de uma ajuda. Então, existem hoje só os lubrificantes, sem sensações nenhuma, e existem os de sensações, que são incríveis. Eles vibram, gelam, esquentam, enfim. São produtos que vão te ajudar a sentir prazer. E quanta mulher que eu atendo que nunca chegaram ao orgasmo. Sim. Entendeu? Isso é triste, é chato, porque tem mulher que faz sexo por fazer. Eu aprendi que tem que fazer. Eu tenho que agradar o meu marido. Então, assim, não é assim.
Entende? A mulher, eu acho assim que o principal é a mulher se conhecer. O autoconhecimento. O E autoconhecimento. muitas vezes, na verdade, eu acredito que a maioria das vezes ela vai descobrir isso sozinha e conhecendo o seu corpo. É sozinha. Sim, sempre sozinha. Quando a mulher fala assim, eu falo para a mulher assim, você sabe qual o seu ponto G? Elas não sabem. Por quê? Porque nunca se tocaram. Então, assim, quando eu me toco, eu não sou uma mulher vulgar, eu não estou me banalizando. Não, eu só estou me conhecendo. Eu preciso me conhecer para dizer. Porque o homem, ele não vai lá e falar assim, olha, o seu ponto G é esse. Ah, é assim. Não, Muitas vezes nem eles sabem. eles não sabem, porque às vezes nem a mulher sabe. A maioria das mulheres não sabe como ela gosta de ser tocada. Então, por isso que eu digo assim, a dica que eu sempre dou, mulheres, se toquem, se masturbem, se conheçam, se olhem no espelho, se enxerguem. Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença. A partir daí, você vai conseguir passar para o teu parceiro, para a tua parceira, enfim, e dizer, olha, é assim que... Não, peraí, é assim que eu gosto. Não, peraí, é assim, eu mando. Então, sabe, faz algo diferente, porque eu acho assim, isso faz toda a diferença. Agora uma pergunta que nem está no script. Ai, meu Deus. Muitas mulheres deixam de fazer o sexo anal por conta de desconforto ou de dor. Sim. Tem algum produto que facilita isso? Tem. É assim, tanto tem quanto é super indicado, é necessário, assim. O sexo anal, quando você não tem... Aliás, o sexo num geral. O sexo, ele precisa de uma preliminar, tá? Então, num geral, tá? Porque a mulher, ela precisa, assim como o homem, ele tem uma ereção para fora, a mulher precisa dessa preliminar para que a ereção seja para dentro, tá? Então, eu nem sei se, né, acho que a maioria das mulheres nem sabe isso, é o conhecimento do corpo, então é você se conhecer. Então, quando você não tem a preliminar, vai lá, faz o sexo, e existe, e quando há a penetração, a mulher é machucada, entendeu? Acontece da mulher sentir dor, por quê? Porque não preparou o corpo para isso. Então, a preliminar é tanto para o sexo convencional quanto para o sexo anal, entendeu? Então, tem que ter a preliminar. Então, eu sempre indico o gelzinho, para o sexo anal, um gel dessensibilizante, que é um gel que vai dar um conforto melhor. Então, tem que ter um preparo ali para que a mulher se sinta confortável. E a mulher tem que querer. Então, ela tem que desejar aquilo. Então, no começo vai ser algo desconfortável, assim, porque é estranho, mas depois a mulher vai se conhecendo e ela vai entender como é. E aí vai tudo fluindo. Vai tudo fluindo. Só o gel pelo gel, gente, não faz milagre, né? Não, tem que ser tem que ser bem trabalhado. Exatamente, tem que estar na cabeça, eu tenho que querer, eu tenho que estar desejando muito, tem que ter a preliminar e bora ser feliz. E como a mídia e a cultura influenciam no empoderamento sexual das pessoas? Hoje em dia, assim, né, tá tudo muito explícito ali, né? Depende. Posso dar meu ponto de vista? Pode. Muitas coisas estão sendo expostas, sim, porém da forma incorreta. Existem, assim, tá sendo banalizado, Sim. muita coisa. Existe muitas coisas vulgares. As mulheres acham, eu vou dizer aqui, posso dizer? Diga. Vou dizer. As mulheres acham que para ser empoderada, eu sou um mulherão, eu sou gostosa, eu tenho que estar totalmente exposta. Bundão para fora, virar a bundona para a câmera e dar umas Não é isso, entendeu? Eu posso estar do jeito que eu estou, você do jeito que você está, e a gente estar sexy, empoderada. Eu me sinto uma mulher empoderada. Sim. Entendeu? Então, o empoderamento, o se sentir gostosa, o se sentir atraente, o se sentir bem, não está relacionado ao que eu estou vestindo. Eu não preciso estar vulgar. Até porque
sempre, essa questão de ser exposta, praticamente você está mostrando tudo. Sim. O homem que te olha, ele não vai ficar curioso. Exatamente. Eu sempre, a gente que nem vai na academia. Então, uma mulher de legging, ela é totalmente sexy, mas ela tá de legging. Por quê? Porque o homem, ele é muito visual e o homem imagina, né? Ele tem a imaginação fértil, eu vou dizer do homem, né? Mas, então, quando ele olha uma mulher, mesmo uma mulher que está vestida com qualquer tipo de roupa, e ele imagina, aquilo para ele também é atraente. Sim. É o que eu falo, é como eu me comporto, é como eu ando, é como eu, sabe? É isso, o empoderamento da mulher, ele tem que partir da mulher. Quando eu me sinto empoderada, a minha forma, a minha postura faz a diferença. Sem todo aquele jogo de sedução também, Claro, né? um olhar, é tão diferente. Assim, totalmente, nada contra quem dança rebolando, nada Sim, eu contra, entendo. não é isso. A questão toda é que eu digo assim, que eu tô dizendo isso porque às vezes existem mulheres que pensam assim, mas eu não sou gostosa igual ela, eu não tenho aquele corpão, eu não tenho, porque tem mulher que se sente Se compara, menor, né? exatamente, por questões físicas, e não são questões físicas, entendeu? Tá aqui. Então eu posso estar acima do peso e ser gostosa, eu sou gostosa, e é isso, é como eu me sinto, né? É como eu me apresento, e ponto. Tá certo. Eu amei a entrevista com a Patrícia. E se você Muito também bom. gostou, deixa aí nos comentários se eu devo convidá-la novamente para a gente conversar mais sobre esse assunto Estamos aí. interessante. Paty, muito obrigada Obrigada pela a sua você. presença. Tá? Obrigada. Passa para nós as suas redes sociais para quem se interessou pelo assunto Sim, te procurar. com certeza. Meu Instagram é Patty, Patty, Braz, B de bola, RAZ, epilação, que é o meu Instagram. Então lá já pode mandar um direct. Vou lá. E aí sempre disposta a atender. Sempre disposta a atender, com certeza. Tá certo, então. Tá bom? E agora vamos para um recadinho. Olá, eu sou a doutora Patrícia Remesiti, sou cirurgiã dentista. E hoje nós vamos falar sobre o que eu posso fazer em casa para contribuir com os procedimentos de harmonização facial. A primeira coisa é beba muita água. A água é muito importante para todas as reações do nosso corpo. E quanto mais bem hidratada estiver a sua água, melhor serão as reações e a qualidade do seu procedimento. Quanta água eu tenho que tomar por dia? Aquela história de que eu preciso tomar 2 litros de água não é bem assim. Nós calculamos por quilo de peso do seu corpo. O que isso significa? Significa que a cada quilo que eu peso, eu preciso tomar pelo menos 35 ml de água. Então, se eu peso 60 quilos, eu faço 60 vezes 35, o que vai dar 2 litros e 100 ml de água por dia. Mas, se eu peso 100 quilos, eu faço 100 vezes 35. Dessa forma, eu preciso tomar 3,5 litros de água por dia. Esse é o mínimo de ingestão de água para uma boa qualidade de pele para fazer o procedimento de harmonização. A segunda coisa que eu posso fazer é diminua o consumo de carboidratos. O que o carboidrato tem a ver com a harmonização? O carboidrato ele se liga à molécula de colágeno. E essa molécula ligada ao carboidrato, ela é degradada mais facilmente. O que isso significa? Que nosso corpo consegue quebrar e eliminar esse colágeno com mais facilidade. Então, aquele docinho que eu como depois do almoço ajuda a minha pele a envelhecer com mais rapidez. Então, diminua esse consumo de açúcar e presta atenção nos carboidratos ocultos. O que são carboidratos ocultos? Aquele que a gente nem percebe que está consumindo. No arroz, no pão, nas massas e também naqueles alimentos que a gente considera saudável. O suco de caixinha, suco natural, aquela tapioca que eu acho que é muito saudável, mas preste atenção na quantidade de carboidrato que você está ingerindo. Durante os seus procedimentos de harmonização, dê uma reduzida neles que você vai ter mais sucesso. Uma terceira coisa que você pode fazer é
incluir alimentos com vitamina C. A vitamina C, ao contrário do carboidrato, ela ajuda o nosso corpo a produzir mais colágeno e um colágeno de maior qualidade. Então, inclua alimentos ricos em vitamina C na sua dieta. Para calcular a quantidade de carboidrato e de alimentos para a sua dieta, consulte sempre o seu nutricionista. Se ficou alguma dúvida, me deixe nos comentários e semana que vem eu volto mais com muita informação para vocês. Ah, gostaram do programa, né? Então, mas infelizmente chega ao fim mais um programa Papo de Mulher. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube e, claro, compartilhar o programa com as suas amigas. E caso você tenha alguma sugestão de quem você quer ver sendo entrevistada aqui, entre em contato com a produção pelo Instagram. Aguarde seu direct, hein? E até a próxima semana!